Olá, noveleiros! Aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer hoje, terça-feira, 1 de agosto, na novela Terra e Paixão. Caio e Jonatas começam uma discussão. Jonatas, que não concorda com as atitudes de Caio, diz: "Você está sempre rodeando a Aline, feito urubu na carniça. Se gostasse tanto dela, deixava ela em paz. Sua família deve ter alguma maldição. Não é possível que depois do atentado que seu irmão sofreu, você queira colocar a Aline em risco. Mais ainda, colocando um alvo nas costas dela, você só pode estar doente." Caio não entende direito o que o moço está dizendo, e responde: "Eu vou continuar próximo da Aline, nós somos amigos, e ela precisa de apoio depois de tudo que aconteceu. Me admira você jogar tão baixo, colocando o nome do meu irmão nessa conversa." Jonatas responde: "A Aline é uma mulher corajosa, e ela precisa de amigos verdadeiros ao seu lado. Às vezes as pessoas que amamos podem estar em perigo por nossa causa. O carro do seu irmão foi sabotado, não é possível que até hoje você não tenha percebido. Você se faz de inocente, só quando é conveniente para você." Caio, que ainda não está entendendo, pergunta: "Do que você está falando, Jonatas? A Aline não tem nada a ver com os problemas do passado. O Daniel perdeu a direção do carro, saiu abalado por minha culpa, e foi por isso que ele morreu." Jonatas fica sério e diz: "Você tem razão, ela não tem culpa. Mas você acredita mesmo que o falecimento do Daniel foi um acidente de carro? Logo você que se diz tão esperto?" Caio fica chocado com a pergunta e diz: "Claro que foi um acidente, o carro perdeu o controle na estrada." Jonatas o interrompe: "Talvez não tenha sido tão acidental assim, pensa um pouco. Sabe, ouvi algumas coisas nos bastidores. Dizem que o Daniel sofreu um atentado, mas isso é problema seu. Se você mesmo não se importa em investigar, eu pelo menos me importo com a segurança da Aline. Fica longe dela, e vai viver sua vida, com a mulher com quem você escolheu se casar. Ou quer fazer a Aline de amante também, igual o seu queridinho irmão?" Caio fica muito nervoso e diz: "Isso é absurdo, por que alguém faria isso com ele? Meu irmão não tinha inimigos, muito pelo contrário, todo mundo amava o Daniel." Jonatas então fica preocupado com a reação do Caio e tenta amenizar: "Não sei ao certo, mas às vezes o que parece ser um acidente pode esconder outras intenções. De qualquer forma, eu sinto muito pela sua perda, e por ter que enfrentar isso. Não sei de nada concreto, só ouvi comentários por aí. Alguém disse que pode ter sido sabotagem, ou algo do tipo. Eu não tô afirmando nada, só mencionando o que eu escutei." Caio diz: "Você tá insinuando que alguém fez alguma coisa para prejudicar o Daniel? Por que raios alguém faria isso?" Jonatas responde: "Calma, eu só ouvi uma conversa, não estou acusando ninguém, mas parece que algo estranho aconteceu com o carro dele, até porque o Daniel era experiente em dirigir por essas estradas." Caio, totalmente sem chão, responde: "Estranho como não acredito nisso, o Daniel é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Ninguém teria coragem de fazer isso com ele, isso é inaceitável." Jonatas tenta acalmar o rapaz: "Eu entendo a sua reação, mas é melhor investigar o que aconteceu, antes de tirar conclusões precipitadas. Nem sei como ninguém fez isso ainda." Caio responde nervoso: "Investigar? Você acha que eu vou ficar de braços cruzados, enquanto alguém prejudicou o meu irmão? Acho até que você sabe mais do que diz."
De qualquer forma eu vou atrás dessa história. Se alguém realmente sabotou o carro dele, eu não vou deixar barato. Mas se você estiver mentindo, usando essa história para me afastar da Aline, você vai se arrepender. Jonatas fica preocupado com o desespero do rapaz, e diz: Calma, Caio, não precisa agir por impulso. Vamos pensar direito antes de fazer qualquer coisa. Caio, indignado, responde: Pensar? É claro que eu vou pensar, mas não vou ficar de braços cruzados. Se alguém realmente tentou eliminar o Daniel, essa pessoa vai se ver comigo. Caio sai andando transtornado. E Jonatas, que está preocupado com a reação do rival, tenta acompanhá-lo. Caio, muito abalado, pergunta: Por acaso você tem alguma prova disso, Jonatas? Ainda não, mas é melhor você investigar mesmo. Aline pode estar em risco, se estiver ao seu lado. Ela é uma mulher adulta, e sabe com quem deve se envolver, mas eu nunca me perdoaria, se por causa da sua família ela acabasse sendo atingida. Caio responde: Eu vou mesmo investigar. Se houver alguma coisa de errado, eu preciso protegê-la. Se alguém fez mesmo alguma coisa contra o Daniel, vai pagar muito caro por isso. Escreve o que eu tô falando. Jonatas percebe o sofrimento e desespero de Caio, e diz: É o melhor a se fazer, Caio. A verdade precisa vir à tona. Eu espero mesmo que você descubra tudo, ainda que isso possa doer. Caio fica muito intrigado com a possibilidade de que o falecimento de seu irmão não tenha mesmo sido um acidente, mas sim um atentado. Logo depois, Caio decide ir atrás de todas as informações possíveis sobre o suposto atentado contra o Daniel. Ele vai primeiro falar com o delegado, para saber notícias sobre a investigação que foi instaurada, uma vez que não se tratou de nenhuma morte natural. Caio espera na delegacia ansioso, quando Marino chega com um envelope nas mãos, e muito sério diz: Caio, aqui está o laudo pericial do acidente, analisamos todas as evidências, e fizemos os testes necessários. O rapaz nervoso pergunta: Então, o que diz o laudo? O que aconteceu com o carro do Daniel? Marino diz: Caio, é uma notícia difícil de dar. O laudo indica que houve uma falha nos freios do carro. Os freios não responderam adequadamente, o que causou o acidente. Não podemos descartar que houve alguma sabotagem, já que os veículos dos La Selva costumam estar com as manutenções em dia. Caio fica chocado e pergunta: Uma falha nos freios? Isso não pode ser verdade, meu irmão podia estar vivo. Marino responde: Lamento, Caio, mas é o que consta no laudo. A maior possibilidade é que seja um problema mecânico, e não um acidente causado por alguma outra interferência externa. Transtornado, Caio diz: Eu não consigo acreditar, como isso pode acontecer? O carro estava em perfeito estado. Marino responde: Aparentemente alguma falha interna nos freios pode ter acontecido, mesmo que o carro aparentasse estar em boas condições. Foi uma tragédia, mas agora ficou claro que o Daniel não poderia ter feito nada para evitar o acidente. Caio diz: Eu preciso falar com Ernesto, o mecânico da família. Ele é o responsável pela manutenção dos carros, e pode ter alguma explicação sobre isso. Marino concorda que essa é uma boa ideia e deixa claro que sobre as investigações nada vai mudar. Obrigado pelas informações, delegado. Eu vou procurar o Ernesto e esclarecer tudo o que for preciso. Caio, agora pensando que Jonatas pode ter razão. Esse atentado podia ser para ele, e não para o Daniel.
E se for isso, a Aline corre perigo. Quando chega na oficina, Caio acha estranho as muitas reformas no local. Ernesto, quando vê o rapaz, já fica nervoso e pergunta: Está tudo bem, Caio? Tá acontecendo algum problema? Caio conta sobre o laudo do acidente, e Ernesto, visivelmente inquieto, diz: Eu não entendo como isso aconteceu, eu sempre cuidei muito bem dos carros da família, você sabe disso, seu pai também. E Caio diz: Eu sei disso, mas alguma coisa não tá batendo. Pelo visto você recebeu uma grande quantia de dinheiro recentemente, é uma coincidência bem grande. Ernesto, tentando disfarçar, responde: A isso? Sim, eu tive uma sorte incrível, recebi uma herança de família, que eu nunca imaginei que existisse. Sabe como as coisas são, quando a gente menos espera, recebemos uma surpresa da vida. O Caio, desconfiado, diz: Uma herança, Ernesto? Eu não tô convencido disso, como você pode ter ficado rico do dia para a noite? Isso não faz sentido, parece que você teve que fazer alguma coisa, em troca desse dinheiro. Vamos ser honestos. Ernesto tenta se explicar. Caio, eu entendo a sua preocupação, mas é a pura verdade. A minha família sempre foi muito discreta sobre herança, só agora eu descobri. Por isso as coisas aqui mudaram. E Caio diz: Eu não tô certo, de que eu posso acreditar nisso, Ernesto. Receber uma herança, não justifica o dinheiro que você recebeu. Ernesto continua negando. Eu entendo que parece suspeito, mas eu juro que eu não tive nenhum envolvimento no acidente do Daniel. Eu jamais faria algo assim, eu sou grato e fiel a tudo que a sua família sempre fez por mim. Caio fala em tom ameaçador. Eu espero que você esteja falando a verdade, Ernesto, mas essa história de herança não acaba com as minhas suspeitas. Janice procura Irene e diz: Irene, eu preciso te contar algo muito sério, mas vai ser difícil. Eu estava no bar quando eu ouvi uma conversa entre a Berenice e o seu marido Antônio. Ele ofereceu dinheiro para ela comprar o bar. Eles querem se livrar de mim a qualquer custo. Irene fica chocada com a revelação e diz: O quê? Ele tá dando dinheiro para a amante comprar o bar? Eu não posso acreditar nisso, o que o Antônio tem na cabeça? Nice responde: Sim, é verdade, e se você que é esposa não sabia, então a coisa tá feia mesmo. Acredito que você não vai permitir que aquela mulher tome conta dos negócios dessa cidade, certo? Ela vai transformar o que sobrou no redevou, seu marido vai estar no meio. É claro que não, diz Irene. Obrigada pela informação, Nice. Não posso acreditar nisso, ele tá me traindo, e ainda por cima querendo interferir nos negócios, para favorecer aquela qualquer. Mas isso não vai ficar assim, não se preocupa. Eu vou tomar uma atitude. E Nice responde: Não se preocupa, eu vou estar ao seu lado em tudo que precisar. Você é uma mulher incrível, de princípios, não merece ser tratada assim. Depois que a mulher sai, Irene tem uma ideia, ela vai conversar com Antônio e diz: Antônio, eu preciso te contar algo muito sério, urgente, eu acabei de receber uma ligação do Kelvin, aquele rapazote amigo do Ramiro, que trabalha no bar. Ele me disse que a Berenice tá com uma doença contagiosa. Imagina que perigo! Antônio fica surpreso. Uma doença contagiosa? Como assim? Irene, fingindo preocupação, responde: É verdade, querido, aparentemente ela começou a apresentar alguns sintomas preocupantes,
e para evitar que outras pessoas do bar fiquem doentes, Anice decidiu afastá-la temporariamente dos trabalhos. Imaginam o escândalo que seria, se os homens influentes que frequentam aquele bar, descobrissem que estão com uma doença transmissível. Que horror! Deus me perdoe. Antônio, aterrorizado, começa a tossir. Meu Deus, mas que doença é essa? Como ela pegou isso? Que irresponsabilidade dos infernos! Irene, tentando não rir, responde. Eu não tenho todos os detalhes, o Kelvin não soube me dizer ao certo, mas ele falou que é uma situação delicada, e que estão monitorando a moça de perto. Se eu fosse esses homens, que se envolvem com qualquer uma, ficaria desesperado. Imagina a contaminação geral que pode acontecer, credo, não gosto nem de pensar. Antônio, muito nervoso, diz. Eu não posso acreditar nisso, e se ela me passou essa doença também? Que maldita! Não quero nem olhar para a cara daquela. A Irene tenta acalmá-lo. Antônio, o melhor que você pode fazer agora, é procurar um médico para fazer exames, e garantir sua saúde. É importante que você cuide disso o quanto antes. É só uma lição, para não sair se envolvendo com pessoas dessa índole. E sai triunfante. Mais tarde, Lucinda e Aline conversam sobre as possibilidades das plantações de Aline. Lucinda diz: eu sei exatamente como posso te ajudar, eu conheço um engenheiro agrônomo, especialista em tecnologia agrícola. Ele é um verdadeiro guru, quando se trata de inovações no cultivo de plantas. Aline fica entusiasmada e diz: como é isso? Lucinda responde: ele poderia ensinar técnicas avançadas de plantio e manejo agrícola, além de apresentar as últimas novidades em tecnologia, que facilitam o cultivo e cuidado das plantas. Eu tenho certeza de que você ficaria encantada com o que ele tem para compartilhar. Sua fazenda vai fazer ainda mais sucesso, e vai deslanchar bem rápido. Aline diz: que maravilha, mas como a gente pode encontrar com ele? Imagino que a agenda dele seja bem cheia. Já pensei nisso, eu posso entrar em contato com ele e agendar um encontro. Ele adoraria compartilhar seus conhecimentos com alguém tão empolgada quanto você. Aline fica muito agradecida, abraça a amiga e diz: Lucinda, você é maravilhosa, muito obrigada por me ajudar, você sempre salva minha pele. No final, Caio decide procurar seu tio, para ver se consegue mais informações e detalhes sobre a vida de Ernesto. Com quem você acha que Aline deveria ficar, Caio ou Jonatas? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.